Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN dessa sexta-feira, início de final de semana, há exato um mês do Natal. Hoje, dia 25 de novembro de 2022. Para você sempre o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde e felicidades. E o Jornal OCN, você já sabe, está nos nossos perfis do Facebook. Além do perfil do Facebook, tem a página do Cubo Notícias para você curtir ou seguir e receber informação aí direto na sua linha do tempo. Também tem o Instagram, tem o Twitter, o nosso canal do YouTube e também o nosso site do Cubo Notícias. Para você, mais uma vez, um grande abraço, ótima sexta-feira, ótimo início de final de semana e vamos começando com a previsão do tempo para Porangaba e as cidades da região nos próximos dias, incluindo nesse final de semana que está chegando aí. Vamos lá! Pois bem, e o final de semana eu digo deve porque a chuva atinge aí vários bairros do município, atingiu até nos últimos dias, mas aqui mesmo na região urbana da cidade de Porangaba não choveu, né? Deu uma garoa, mas a chuva forte, bom, ainda bem, né, que não veio chuva forte, não veio temporal para cá, né? Mas teve chuva forte sim, em alguns bairros aqui do nosso município e também várias cidades aqui próximas da gente, né? Cesário Lange choveu forte, Bofete, Pardinho, Torre de Pedra também teve chuva esses dias, mas enfim, e para esse final de semana deve ter chuva para o município de Porangaba e também para essas cidades vizinhas aqui. Vamos conferir a previsão do tempo. Tempo que hoje, sexta-feira, não deu muitos sinais de chuva, apesar de neste início de tarde que nós estamos gravando aí o tempo está parcialmente nublado, muitas nuvens no céu, mas probabilidade de chuva até agora não se mostrou, mas o tempo está tão louco que a gente não sabe, né? Mas amanhã, sábado, a possibilidade de chuva existe, viu? Amanhã, sabadão, dia 26, sol com muitas nuvens durante o dia. A temperatura, a exemplo de hoje, não vai chegar na casa dos 30 graus, vai estar um pouquinho mais fresco. Nós teremos a máxima de 27 graus amanhã, sabadão. O período de céu nublado começa a se intensificar na parte da tarde, aí vem chuva, mas de maneira isolada e moderada. A mínima é de 19 graus. Chuva moderada e pancadas isoladas a qualquer hora do dia, amanhã, sábado. No domingo pode ter uma chuvinha um pouquinho mais forte, até acompanhada de relâmpagos, raios, né? O dia vai amanhecer bacana com sol, mas aí durante o decorrer do dia vai aumentando as nuvens e as pancadas devem chegar à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus, a máxima também não vai fazer muito calorzão não, 27 graus. Teremos a mesma temperatura na segunda-feira, 27 de máxima, 20 à noite, com a temperatura mínima, né? Já uma sensação de abafamento à noite. Sol com muitas nuvens durante o dia, vai ter período nublado, com chuva a qualquer hora, também pancadas isoladas, rápidas e moderadas na segunda-feira. Na terça-feira, também, a mesma coisa. Mínima de 20 graus, máxima de 27, sol com algumas nuvens no período da manhã. As nuvens não serão tantas no período da manhã, vai até amanhecer, deve até amanhecer um tempo bonito na terça-feira, só que vai chover rápido durante o dia e à noite, porque as nuvens elas devem tomar conta dos céus já a partir do final da manhã na terça-feira. Repetindo, na terça, máxima 27, mínima 20 graus. Bom, pessoal, e infelizmente a realidade é que nós já estamos enfrentando uma nova onda do Covid-19. Provavelmente, na realidade é quase certo que essa onda é provocada pela subvariante do vírus da Covid, da variante Ômicron. Tem agora a subvariante da Ômicron, que é a BQ.21, que aumentou exponencialmente os casos de Covid-19 em todo o Brasil. Aqui no interior de São Paulo já se vê uma explosão de casos. Em Porangaba também, nós vamos dar o boletim daqui a pouco para você.
Os números são preocupantes também, os casos de Covid aqui para Porangaba. E já há, inclusive, em algumas cidades do interior paulista, medidas restritivas sendo adotadas em decorrência do Covid-19. É o caso, por exemplo, da cidade de Piraju, aqui no interior de São Paulo, que adotou a proibição de visitas ao Hospital de Piraju. O Hospital de Piraju, aqui no interior de São Paulo, suspendeu as visitas de pacientes na unidade hospitalar. Então ninguém entra agora para visitar em decorrência do risco de alguém de fora levar o Covid para quem está internado na unidade hospitalar. Essa medida foi publicada quarta-feira, agora dia 23, pela direção do hospital. E segundo a administração do hospital, a medida vale até o dia 7 de dezembro. Isso se os casos, tiverem uma diminuição, porque se não tiver, provavelmente essa medida será prorrogada. Conforme os dados do boletim epidemiológico lá da cidade de Piraju, divulgados na quarta-feira, 126 pessoas estão infectadas com a doença no município. 126 pessoas numa cidade pequena, que é a cidade de Piraju. Nos últimos 3 meses, foram 2 mortes em decorrência do Covid-19 registradas no município. Ou seja, infelizmente, gente, há sim a nova onda do Covid-19, parece que já se tornou até sazonal essa doença. Parece que já ocorre desse jeito. Chega no meio do ano, dá uma acalmada. Aqui em Porangaba, por exemplo, tivemos 50 dias sem nenhum caso de Covid-19. Aí vai se aproximando o final do ano, também as pessoas vão curtindo os feriados, vão se aglomerando. Esse ano teve eleição, o pessoal se aglomerou para comemorar, para fazer manifestação, para fazer carreata e passeata política. Enfim, tudo isso deve ter colaborado para a transmissão da doença em larga escala em todo o Brasil. Infelizmente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Covid-19. E como eu disse, tem até os números de Porangaba que são números aí meio bem preocupantes, aliás, né? Nem meio, são bem preocupantes. Porque teve assim uma estilingada esses números aqui em Porangaba. Bom, gente, atenção para golpe que está sendo aplicado por telefone, não sei se pelas redes sociais, mas por telefone está sendo aplicado um nome, um golpe, aliás, usando o nome de uma instituição de saúde aqui que no interior de São Paulo é uma das mais importantes e mais conhecidas, que é o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. É um nome importante de uma entidade super importante sendo usado como objeto de estelionato por golpistas, por vagabundos. Bala na cara dele! O Hospital das Clínicas até teve que emitir uma nota explicando que estão ocorrendo, através de telefone, golpes em nome da entidade. Em nota, o HCFMB informou que não efetua a cobrança de nenhum procedimento realizado no hospital e que as pessoas devem ficar alertas caso recebam alguma ligação em nome do HC. Ligação cobrando pagamento de algum procedimento, ligação pedindo ajuda financeira, o HC não faz isso. Caso você receba uma ligação dessas, desligue imediatamente e, se possível, abra um boletim de ocorrência denunciando o golpe, porque é golpe. O HC não cobra e nem pede dinheiro por telefone a ninguém. Bom, pessoal, aconteceu de novo, mais uma vez aqui no interior de São Paulo. Recentemente foi uma criança lá na cidade de Anhembi, agora foi lá na cidade de São José do Rio Pardo, também aqui no interior de São Paulo, onde uma criança perdeu a vida após ser picada por um escorpião. Mais uma criança perdeu a vida por causa de uma picada de escorpião, aqui no interior de São Paulo. Tivemos recentemente caso em Anhembi e agora em São José do Rio Pardo. Aconteceu terça-feira, agora dia 22. Essa criança foi picada na noite de segunda-feira numa fazenda lá em São José do Rio Pardo. Maria Vitória Tagliar da Silva, garotinha de 4 anos, chegou até a ser socorrida para o pronto-socorro municipal pelos familiares após ser picada no pé, na fazenda Zelinda. Ela foi medicada com soro anti-escorpiônico, foi encaminhada para a UTI da Santa Casa, só que não resistiu. A reportagem procurou a Prefeitura de São José do Rio Pardo
e questionou se alguma ação estava sendo feita na cidade para combater o animal ou se vai ocorrer alguma campanha após a morte da menina. Em nota, eles responderam que a zoonose realiza ações frequentes em campo. É mentira! Né? Será que é tão frequente assim? A gente vai ver já aqui nessa notícia que parece que não é tão frequente assim, né? Bom, a prefeitura disse que também faz orientações para moradores e que nesse caso em específico, ocorrido numa zona rural, os agentes vão realizar a vistoria do local. Primeiro tem que acontecer para depois os agentes fazerem alguma coisa, né? A prefeitura lamentou a fatalidade, disse que está prestando assistência social e atendimento à família. Pelas redes sociais, a escola do campo, onde a Maria Vitória estudava, divulgou uma nota de pesar e lamentando a morte da criança. O corpo da Maria Vitória foi velado no velório municipal e sepultado às 17 horas de quarta-feira no cemitério local. Olha só, o empresário Marcelo Neves, que é morador do bairro Dionísio Guedes, na zona urbana de São José do Rio Pardo, disse que encontrou mais de 40 escorpiões em sua casa neste ano. Tem um terreno ao lado da minha casa que tem muitos ninhos de escorpião. Eu já identifiquei o proprietário, entreguei as informações na prefeitura, mas o que a gente percebe é um descaso do poder público. Já tive que ouvir que escorpiões apareciam por minha casa estar suja. Isso é mentira. Minha casa é limpa, tem ralo, desabafou ele. Indignado com a quantidade de aparições do animal, ele chegou a ir à ouvidoria da prefeitura. Diversas vezes ele foi, inclusive. Só que o problema nunca foi resolvido. Ir reclamar na ouvidoria é como se você voltasse com um nariz de palhaço. Ninguém te responde, eles falam que não tem veneno, mas a gente sabe que tem. Eu sei que estamos vivendo uma epidemia do animal, mas a prevenção é o mínimo que podem fazer, disse ele. Neves ainda contou que chegou a dizer que toma medidas próprias para não colocar em risco a vida de sua família. Eu dedetizo minha casa de 3 em 3 meses. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Meu filho mesmo é treinado a olhar sapato antes de calçar porque a gente tem medo, completou ele. A prefeitura informou que o município registrou 163 casos de aparecimento de escorpião neste ano e que o morador pode fazer comunicado dessa ocorrência pelos telefones do controle de zoonoses. Deu até o número aqui, 19 3682 9330. Em todo o estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 28 mil acidentes com escorpiões, com 3 mortes confirmadas neste ano, incluindo daquele garotinho de Anhembi. A gente não sabe se está computado já o número dessa menina de 4 anos, nesses 3 casos de morte. Mas aí está o morador já desmentindo a prefeitura, que diz que toma atitude sempre que é denunciado ou sempre que toma conhecimento, as equipes vão ao local. Está aí o morador, o nome do morador é Marcelo Neves, do bairro Dionísio Guedes, na zona urbana, não é nem na zona rural. Dentro da cidade, ele alegando que há descaso do poder público quanto ao combate de escorpiões. Bom, pessoal, vamos mudar de assunto aqui. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre combate a escorpiões aqui em Porangaba. Parece que vai ter um trabalho de prevenção amanhã aqui na nossa cidade de Porangaba nesse sentido. Mas daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para você. Antes, porém, com as notícias aqui da nossa região, nós vamos dar destaque a esse crime que aconteceu e já não é o primeiro do mesmo tipo de crime que está acontecendo na cidade de Conchas. Dessa vez a vítima foi o ex-prefeito da cidade de Conchas, Odirley Reis, que tem empresa lá em Conchas, supermercadista, todo mundo conhece, enfim. O ex-prefeito Odirley Reis e a família dele, todos foram feitos reféns dentro da própria casa na madrugada da última quinta-feira, no começo da madrugada de quinta-feira, por pelo menos 5 bandidos armados e encapuzados. Segundo as informações, o ex-prefeito de Conchas, Odirley Reis, e sua família foram mantidos como reféns após bandidos armados e encapuzados invadirem a sua residência, que fica lá no bairro do Seminário. Aconteceu aí no começo da madrugada de quinta-feira, dia 24, no começo da madrugada de ontem, portanto. Durante a ação criminosa, ninguém se feriu, os bandidos fugiram do local. Mas como foi a ação? Os bandidos, pelo menos 5 elementos, segundo o depoimento das vítimas,
5 elementos armados e encapuzados invadiram a residência e renderam as pessoas, os familiares do ex-prefeito Odirley Reis dentro da casa. Neste momento, depois que todos estavam rendidos dentro da casa, o ex-prefeito Odirley Reis chegou à residência, estava chegando do trabalho. Ele chegou e assim que chegou também foi rendido pelos bandidos. Sobre ameaça de arma, né, tanto ele quanto seus familiares sendo ameaçados, os bandidos exigiram que lhe fosse dado quantias em dinheiro, que foram repassadas essas quantias em dinheiro aos bandidos, e também que fossem feitos depósitos através de Pix. Alguns depósitos em Pix foram feitos para que os bandidos não ameaçassem ou não cometessem um crime pior com a família. Após eles receberem esses depósitos, a confirmação desses depósitos, se apropriarem do dinheiro também e de alguns bens da casa, os bandidos fugiram, levando uma picape, um utilitário, um veículo utilitário do ex-prefeito. E eles falaram: olha, nós vamos abandonar o veículo perto da Castelo Branco. Vai lá depois que vai estar lá. Só que eles deixaram o veículo em outro lugar. Eles abandonaram lá na estrada sentido Asilo. Ninguém se feriu. Até o momento não há informações se os suspeitos foram detidos ou não. Há, inclusive, na linha de investigação, com certeza, a linha de investigação apura a participação de outras pessoas que tenham dado amparo a esta ação. Como nós já dissemos aqui, não é a primeira vez, a gente se lembra que há pouco mais de 2 meses, né? Também um empresário, o filho de um empresário foi feito refém quando estava chegando, né, na empresa lá em Conchas. Ele foi feito refém e levaram ele para um local de mata e sob ameaça de arma de fogo ele teve que também fazer muitos depósitos em Pix para esses bandidos que o abandonaram no local, e depois que ele fez todos os depósitos é que os bandidos deixaram ele, graças a Deus, com vida, mas deixaram ele ali no local, também numa área de mata. Então, com certeza absoluta, deve se tratar de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, e quadrilha que tem informações privilegiadas. A primeira delas de pessoas que possuem determinada posse, né? Essa quadrilha já deve saber quais são as pessoas que têm empresa, né, que têm boas condições. Além disso, também tem conhecimento. Esses elementos devem ter conhecimento do itinerário dessas pessoas. Quando chegam, quando saem, a hora que chegam, a hora que saem, para poder fazer a abordagem e, consecutivamente, fazer o crime. Então, o que está faltando em Conchas, além de um prefeito que trabalhe, porque atualmente está parecendo que Conchas não tem prefeito. Está tudo abandonado na cidade de Conchas. Infraestrutura, saúde, segurança pública. Então, além disso, precisa de mais segurança pública lá na cidade de Conchas, né? Infelizmente. Está perigoso a cidade de Conchas. E olha, se essa modalidade se espalhar pela região, vai ser complicado, hein? Por enquanto está concentrado ali na cidade de Conchas, pelo que se sabe. Bom, vamos continuando o nosso noticiário, mostrando imagens para você, que nós recebemos aqui. Imagens deste cidadão que é morador aqui de Porangaba. Nós não vamos dar a identidade dele aqui, mas ele mora aqui em Porangaba, trabalha inclusive com transporte de carros, né? Tem um guincho, trabalha com guincho aqui em Porangaba. E o que aconteceu foi o seguinte: este morador aqui de Porangaba, as imagens falam por si só, ele estava na cidade de Pardinho. Estava no pátio do estacionamento de um posto de combustíveis lá na cidade de Pardinho, quando de repente aí no canto da tela você está vendo um trator desce de ré. Você fala, mas não tem ninguém em cima do trator. Não tem, realmente, o trator desgovernado, ele desce e atropela este homem. Inclusive é possível ver nas imagens que a roda dianteira do trator passa por cima das pernas deste homem. Por milagre, ele não sofreu ferimentos graves, teve escoriações, sim, né? Também não tem como, um trator passou por cima das pernas dele. Ele
teve as escoriações e não sofreu nada grave. Foi socorrido ali por quem estava próximo, quem assistiu. É um pátio de posto de combustíveis na cidade de Pardinho. Tinha muitas pessoas ali, óbvio, um posto bem movimentado. E o pessoal viu aquela cena, foi lá socorrê-lo. O trator, depois que atropelou esse cidadão, que é aqui de Porangaba, né, depois que o trator atropelou, ele parou ainda antes de se chocar em outros veículos que estavam estacionados. Mas o trator desgovernado, a gente vê sem motorista ali, voltando de ré, né, e atingindo este homem que tem um guincho, trabalha com guincho, é aqui de Porangaba. Ele não sofreu ferimentos graves e ele alega que foi um milagre que nada de mais grave tenha ocorrido com ele. Bom, esse morador aqui de Porangaba, ele pode comemorar o aniversário dele 2 vezes. Eu não sei qual é a data do primeiro aniversário dele, a data de nascimento, mas a data de renascimento foi dia 12, porque esse acidente aí que a gente está assistindo foi registrado, ocorreu no dia 12 agora, dia 12 de novembro, às 10h34 da manhã, nesse posto de combustíveis lá na cidade de Pardinho. Essa segunda data aqui, dia 12/11, ele pode comemorar como o segundo aniversário dele, realmente um milagre que ele tenha escapado sem ferimentos graves ou até que ele tenha, como se trata de um trator, um veículo pesado, grande, ele deu muita sorte de sair vivo dessa, inclusive. Deu muita sorte mesmo. Pode comemorar o aniversário todo dia 12 de novembro também. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Bom, aproveitando que já estamos falando de Porangaba, vamos com as notícias locais. Lembrando você que Porangaba terá um festival de prêmios. Você que gosta de arriscar uma fezinha e participar de um festival de prêmios com os amigos, sabe aquele tradicional festival de prêmios que acontece na escola Aldo Angelini? Pois é, vai se repetir, vai ser dia 10 de dezembro agora. Dia 10 de dezembro, festival de prêmios em prol aos formandos do terceiro colegial da escola Aldo Angelini. Vamos conferir os prêmios. Primeira rodada, uma batedeira. Na segunda rodada, uma cafeteira. Terceira rodada, um air fryer. Quarta rodada, um kit churrasco ao ponto. Eu não conheço esse kit churrasco, mas eu já ouvi falar que é um kit muito bem montado, né? E a quinta rodada, essa é boa, é R$1.000 em dinheiro. Você já pode sair com 1.000 conto no bolso. R$1.000 em dinheiro no bolso. A cartela para você concorrer a esses 5 prêmios, batedeira, cafeteira, air fryer, kit churrasco e mais R$1.000 em dinheiro, a cartela custa só R$10. E você vai estar colaborando aí com os formandos da escola Aldo Angelini. Quando vai acontecer o festival de prêmios? Dia 10 de dezembro, a partir das 20 horas, lá na escola Aldo Angelini. Todo mundo conhece, mas eu vou repetir. O endereço, Avenida Narciso Pieroni, 1094. Para você adquirir sua cartela, é só você procurar os formandos da escola Aldo Angelini ou ter informações diretamente lá na unidade escolar. Maravilha? Só R$10 para concorrer um monte de eletrodomésticos, um kit churrasco e até R$1.000 em dinheiro. Vale a pena arriscar uma fezinha, né? Além do mais, você sai de casa um pouquinho e se diverte com seus amigos ou com sua família. Bom, gente, eu falei agora há pouco de um acidente grave que ocorreu, acidente fatal, aliás, que ocorreu com uma criança de 4 anos, vítima de uma picada de escorpião lá em São José do Rio Pardo, né? E a gente se lembra que recentemente na cidade de Anhembi também uma criança foi vítima de picada de escorpião. Preocupada com essa incidência muito grande desse tipo de animal, olha, era tão difícil antigamente se falar em aparecimento de escorpião na casa das pessoas e hoje, né? Tá parecendo como se fosse assim, né? Tem gente que nunca viu um escorpião na vida, agora raramente se encontra uma pessoa que já não tenha visto um escorpião. Então, preocupada com essa ascensão desta praga, a Prefeitura de Porangaba, a Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Saúde e também Departamento de Obras vão atuar em conjunto amanhã. Mas você deve se preparando já a partir de agora, porque amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a Prefeitura vai fazer, juntamente com a Secretaria de Saúde
e a Secretaria de Obras esse mutirão contra a dengue e também contra escorpiões. Amanhã, a partir das 8 horas, começa a realização de coleta de objetos em desuso. Ou seja, o que é objeto em desuso? Latas velhas que você tem aí no seu quintal, madeiras velhas, telhas velhas e quebradas, tijolos, esse material em desuso. Geralmente está danificado, está aí no quintal da sua casa, empilhado em algum canto, você não sabe o que fazer. Então o dia para você se desfazer destes animais também, juntamente com esses materiais que atraem esses animais, né? Porque você vai se desfazer do material e do animal, tá? Só explicando aqui. Telha, madeira, tijolo são lugares úmidos, lugares frescos, lugares onde esse tipo de animal adora, o escorpião principalmente. Escorpião e barata. Ah, outra coisa, onde tem barata geralmente tem escorpião, porque a barata é a presa do escorpião. Tá? Escorpião adora uma baratinha. Não são só os chineses que gostam de uma baratinha fritinha ali, não. Escorpião adora, tá? Escorpião adora. Outra coisa, latas velhas, vasilhames velhos, alumínio velho, tudo isso, garrafas PET, tudo isso acumula água parada. Outro problema, a dengue. Agora começam as chuvas, já começaram, inclusive, este ano nós estamos tendo até uma temporada de chuvas regular, já começando em setembro, aí já começaram as chuvas. Então, acúmulo de água parada. Então, muita atenção, esses objetos devem ser deixados na calçada da sua casa. Deixe esses objetos na calçada da sua casa, porque a prefeitura vai, a partir das 8 da manhã, amanhã, sábado, realizar essa coleta. É importante que você se mobilize e adote essa limpeza aí no seu quintal, na sua residência. Amanhã, a partir das 8 horas. Bom, pessoal, outra coisa super importante, a vacinação do Covid-19 para crianças. Infelizmente, a gente sabe que tem ainda os negacionistas. Infelizmente. Fazer o quê? A gente aturou discurso de negacionismo nos últimos 3 anos. Né? Que vacina não funciona e tal. Só que a gente teve um controle da variante Omicron. Que acontece que agora tivemos uma subvariante, mas que as pessoas devem se vacinar, inclusive quem não tomou as doses atrasadas devem tomar, para se precaver que essa subvariante, nessa nova onda, cause problemas mais graves. Inclusive, muitos dos casos são registrados em pessoas dessa nova onda aí, em pessoas que estão com o seu calendário de vacinação, ou seja, com as vacinas, as doses posteriores, as doses complementares atrasadas. Então é muito importante que você faça a sua vacinação no Covid-19. Tem gente que não tomou nem a primeira dose ainda, ou tem gente que tomou só 2. Né? Eu confesso que a minha 4ª dose está atrasada. Preciso tomar. Né? Vamos ver se semana que vem dá tempo. Porque o problema é esse também, né? Mas não pode ser desculpa. E eu confesso que eu estou sendo irresponsável com a minha 4ª dose. Então vamos lá. Eu me convido e convido você a atualizar o seu cronograma de vacinação do Covid-19. Vamos ver se a semana que vem eu já faço isso. Preciso fazer. Todos nós precisamos. E atenção, você que tem criança pequena, saiba que já há vacinas para as crianças de 6 meses a 2 anos. Não é... Aí você fala assim, eu tomei uma vacina, meu Deus, me deu febre, passei mal. Como é que eu vou aplicar aquela vacina no meu filho pequenininho? Vai morrer se ele tiver a febre que eu tive. Não, gente, calma, vou explicar, né? Para trazer aí a você segurança para aplicar a dose de vacina no seu filho de 6 meses a 2 anos. Não é a mesma vacina que é aplicada nos adultos e também nos adolescentes. Não é a mesma vacina.
É uma vacina específica para crianças nessa faixa etária. É uma imunização com percentual imunológico preciso para a imunidade da criança naquela idade. Porque ela está com uma formação de imunidade ainda. Toda criança ainda está em formação, inclusive a parte imunológica, o sistema imunológico. Então, olha só, é uma vacina especial, é a vacina da Pfizer Baby, que tem uma dosagem específica e uma concentração dos anticorpos para o Covid exatamente para o organismo de uma criança de 6 meses a 2 anos. Ou seja, ela praticamente não vai ter sequer um desconforto depois da aplicação. A primeira dose para essas crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades será aplicada de 25, começa hoje, vai até o dia 30 de novembro. São crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidade. Depois a próxima fase vai ser para crianças nessa faixa sem comorbidade, mas agora são crianças que têm algum probleminha de saúde. A gente sabe que inclusive há crianças que já nascem com problema de pressão arterial nessa idade, né? Então é preciso fazer essa vacinação. Os pais devem levar a receita ou a carta médica, qualquer documento que comprove a comorbidade da criança, além de apresentar o cartão SUS, a carteira de vacinação, CPF do pai, né, no caso, a certidão de nascimento da criança ou documento com foto e comprovante de endereço. A criança vai receber, repito, uma vacina específica, é a vacina Pfizer Baby. Não vai fazer mal para o seu filho de 6 meses a 2 anos, ainda mais no caso dele ter alguma comorbidade. É uma vacina feita especificamente para isso. Teve até tempo a mais para se desenvolver uma vacina justamente para crianças dessa idade. A vacinação vai acontecer nas unidades de saúde do município das 9 às 11 e das 13 às 15 horas. A Secretaria de Saúde do município alerta sobre o aumento dos casos de Covid-19 e reforça a importância da vacinação. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Covid-19 aqui em Porangaba. Antes, eu vou aproveitar que estamos falando sobre saúde e destacar aqui o espaço do internauta, porque eu vou fazer bem resumido, porque a reclamação aqui é bem extensa, mas eu vou fazer um resumão aqui. São 2 reclamações de atendimento da saúde aqui em Porangaba. Eu faço isso para que a prefeitura... Olha, eu digo para a prefeitura, agora não dá mais para os senhores falarem que a gente está naquele período de organizar a casa. Não, já são 2 anos, já está na metade do mandato. Agora é o seguinte, se o secretário de saúde não está bem, manda embora. Se a diretora de saúde não está bem, manda embora. Tem que fazer assim. Porque já tiveram mais do que tempo para organizar a casa. E parece que em alguns quesitos não organizaram. Principalmente no que a gente sempre fala, não é falta de material, não é falta de veículo, não é falta de profissionais. É falta de atender bem, de se dedicar. Aliás, falta profissionais bons. Quer dizer, a gente já até teve um percentual de maus profissionais aqui em Porangaba bem maiores do que atualmente, mas tem alguns aí que estão precisando realmente esfriar a cabeça em outro lugar, longe daqui. Então aqui nós temos uma mãe moradora, publicou nas redes sociais, desabafa aqui, ela diz. Desabafa, eu não gosto de fazer isso, mas quando se trata do nosso filho, tudo muda. Meu filho de 4 anos, desde quinta-feira com dor no ouvido, garganta inflamada, fui no pronto atendimento, no caso ela fala aqui Santa Casa, o médico examinou, disse que era garganta inflamada. Nossa, a criança está com dor no ouvido, o médico fala que é garganta. Aí ele receitou uma Bezetacil, aplicou a Bezetacil, a criança passou o final de... Isso foi quinta-feira da semana passada. Passou o final de semana inteiro sem dormir, porque estava gritando de dor a criança. Ela falando, tô com dor no ouvido, gritando de dor, implorando para levar no médico. Aí no final de semana passado levou a criança no médico, né? Tomou um vidro de dipirona inteirinho a criança e a dor só aumentando. Levei no pronto atendimento de novo na segunda-feira. O médico examinou, disse a mesma coisa, garganta inflamada e a criança gritando de dor no ouvido. Agora,
Vamos mostrar essa imagem. Olha isso. Essa imagem a mãe da criança publicou. É o ouvido da criança soltando secreção. Mas que espécie de energúmeno de médico é esse? Eu faço ideia, deve ser o Coisa. Ah, o doutor Coisa não gosta que eu chame ele de Coisa. Ficou bravinho que eu chamasse ele de Coisa. É mesmo? É! Foda-se! Ela não diz o nome aqui, mas deve ser o doutor Coisa. Porque a reclamação é de que não examinou direito, atendeu com pouco caso, deu qualquer remédio, só olhou para a cara da criança e falou, é garganta, toma. E o ouvido da criança soltando secreção. Infecção forte. Porque quando já começa a soltar secreção é porque a infecção já está no 3º grau. Então deve ser... Olha, eu vou perguntar para a mãe, deve ser o doutor Coisa. Ah, mas aí eu vou falar de novo dele aqui. Vou mostrar a foto dele de novo. Ele não gostou, mas eu vou mostrar a foto dele de novo, dar o nome dele de novo e chamar ele de Coisa de novo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Meu filho está com infecção muito forte, tanto no ouvido como na garganta. É porque geralmente passa a infecção e geralmente começa do ouvido, desce para a garganta. Como a criança já estava reclamando primeiro na dor no ouvido, é porque essa infecção depois desceu para a garganta, né? Aí ela faz o desabafo aqui. Fui na Santa Casa 2 vezes, os dois disseram que no ouvido não tinha nada. Nossa, mas 2 médicos? 2 médicos, então, disseram que não tinha nada. Então, são dois açougueiros. E ela fala, entra prefeito, sai prefeito, continua a mesma coisa, o mesmo pouco caso com as crianças. Eu não quero nem dourar a pílula aqui, mas quem tem que cobrar sobre o atendimento médico e a qualidade é o secretário de saúde, que está lá do lado do médico o dia inteirinho, ou pelo menos deveria estar, né? Tem que colocar pessoas, aqui diz a mãe, tem que colocar pessoas que têm amor pelo que fazem, e não pegar um diploma só por dinheiro. Você ver seu filho chorando, gritando, ter que ir para outra cidade levar o seu filho para ser atendido com atenção é vergonhoso. Então, senhores governantes, que tal vocês começarem a pensar mais na saúde, principalmente nas das crianças? Ela falando aqui que está super revoltada, inclusive ela diz aqui que está pé da vida. O pai também da criança se manifestou nas redes sociais. Ele perguntou aqui, ó, alguém tem que pagar, não é justo que isso seja feito com nossas crianças. Não devem ter crianças na casa, ou não estão nem aí para ninguém, disse o pai. Quando a água bate na bunda, corre para a Unimed, Albert Einstein, ele cita aqui os convênios, tal, qualquer particular que seja, mas aqui em Porangaba, precária a Santa Casa. Garanto que ninguém vai, né? Ninguém quer ir, diz ele. Os médicos são ruins, certo? Não, nem todos. Existem médicos aqui em Porangaba que inclusive já foram elogiados. Mas tem 1 ou 2 aqui que olha, com o perdão da palavra, é de cagar, viu? 1 ou 2 aqui que eu vou falar. Mas quem contrata esses médicos, quem é o responsável ou irresponsável pela falta de profissionalismo desses médicos que estão atendendo em Porangaba? Repito, o secretário de saúde está do lado está ali no pronto atendimento o dia inteiro, é ele que tem que cobrar. Quem é o responsável pela falta de medicamentos? Aqui ele diz o seguinte, precisamos de medicamentos nos finais de semana. Meu filho de 4 anos ficou sem medicamento. Medicamento que tem na Santa Casa, mas não conseguimos pegar porque era sábado. Um outro medicamento foi receitado, ficou em R$250 e não tinha na farmácia a quantidade que ele precisava. O médico nem examinou direito. Examinou igual ele fala aqui, examinou igual o dele. Falou que o meu filho não tinha nada no ouvido e receitou esse medicamento super caro e específico para garganta. Detalhe, meu filho está com uma infecção super forte no ouvido, como a gente vê a imagem aí. Está saindo secreção. Ele tinha que fazer um procedimento de lavagem de ouvido e entrar com antibiótico e anti-inflamatório, porque geralmente no caso de infecção de ouvido precisa dos dois. Eu que não sou médico sei disso. Não pensam na hora de receitar os medicamentos. Receitam medicamentos super caros, que nem na farmácia tinha, a quantidade que ele receitou, sem contar que era medicamento errado. Pediatra só 1 vez por semana. É tiração?
Não dá conta. Uma vez por semana, só se não estiver, e se não estiver agendado, não é atendido, é sério isso. E como é que a gente adivinha o dia em que o nosso filho vai ficar doente? Questiona o pai da criança. Com toda razão, ele está questionando o atendimento do profissional e a falta de atenção e de examinar o paciente. Que a gente sabe, tem um aqui em Porangaba que é campeão em fazer isso. Eu vou perguntar para ele, eu sou capaz de apostar que é esse médico. Ela disse que são dois, a mãe, né, lá em cima. Mas um desses dois eu aposto que é o doutor Coisa. Outra reclamação, quarta-feira, por volta das 18 horas e 30 minutos. Também de um morador aqui de Porangaba. Quarta-feira, dia 23, por volta das 18 horas, 18h30, ele questionou o seguinte nas redes sociais: cadê o médico dessa de Santa Casa de Porangaba? Primeiro, não tinha ambulância. Tive que trazer a minha avó no carro passando mal. E agora não tem médico. E tem mais gente fora precisando ser atendido. Depois se soube que até tinha ambulância, mas não tinha motorista. A ambulância estava lá, mas não tinha motorista, porque o motorista e os motoristas e os demais veículos estavam na Unesp. E um deles atendendo uma ocorrência, uma emergência, aliás. A ambulância subiu com o médico e o pronto atendimento ficou sem médico. Coisa que eu sempre falo aqui. Eu já falei, vai dar M, né? Você já sabe o que eu quero dizer. Vai dar M isso. Qualquer hora, um médico vai ter que subir para a Unesp atender uma emergência. Aqui vai ficar sem médico, porque os senhores continuam teimando em não colocarem 2 médicos. E o que vai acontecer? Vai chegar uma pessoa infartando ou tendo um AVC aqui no pronto atendimento, não vai ter médico e vai morrer por falta de atendimento médico. Os senhores vão ter uma dor de cabeça se isso acontecer, essa pessoa procurar o Ministério Público. Então a gente alerta para o bem de vocês. Vocês não querem? Aí vai para São Paulo, vai para Brasília, encontra deputado, em vez de pedir dinheiro para um convênio de contratação de 2 médicos, pede dinheiro para fazer calçadão, para fechar 2 ruas do centro de Porangaba, para fazer um calçadão com meia dúzia de pé de IP. 600 mil reais para fazer isso. Não, vai reformar a praça também, tá? Beleza, eu já falei aqui sobre a reforma da praça. Precisa realmente da reforma da praça. Mas aí pega parte desse dinheiro, grande parte dessa obra vai ser o tal calçadão. E aí? As pessoas precisam de menos rua, mais calçadão? Ou precisam de mais saúde e mais qualidade no atendimento? Eu não falo por mal de vocês, não. Agora, vocês vão ver. É questão de tempo. Eu já estou há anos falando isso. E olha, essa senhora que passou mal, tem problema de coluna, se sentiu muito mal, poderia ter tido uma complicação. Não tinha médico no momento que ela estava lá, hein? Deus queira que nunca aconteça, mas se acontecer, os senhores vão ter uma dor de cabeça e depois não vem falar. O Wellington não avisou, o Wellington só fica fazendo politicagem, né? Eu já falei isso na gestão passada, eu estou falando nessa. Eu não quero nem saber quem é o prefeito, de qual partido é o prefeito. Eu falo prezando ou esperando uma boa gestão e também prezando pela qualidade do atendimento do cidadão, aquele que nos assiste, que nos prestigia aqui e aquele que paga os impostos para receber um bom atendimento que deve ser prestado por vocês. Bom, gente, vamos lá. Para finalizar, o boletim Covid-19. Eu já falei aqui que os casos voltaram a ser registrados em Porangaba e são muitos casos. No boletim de quarta-feira, eram 2.073 casos, já tinha dado uma subida de 12 casos de segunda para quarta-feira. Saiu de 2.061 para 2.073, de segunda para quarta. E de quarta para hoje, 20 novos casos. Estamos com 2.093 casos computados desde o começo da pandemia. Ou seja, nessa semana são 12 de segunda para quarta e 20
de quarta para hoje. São 32 casos de Covid em uma semana aqui em Porangaba. E há pouco tempo, 50 dias sem nenhum caso novo. Ou seja, Porangaba já está vivendo essa nova onda do Covid-19, provavelmente dessa subvariante, a BQ1 da Ômicron. Então tá aí os números para você ver, né? 2.093 casos, 20 casos novos de quarta para hoje, são 26 pessoas com a doença, são 26 casos ativos do Covid em Porangaba. Todas, graças a Deus, estão fazendo tratamento domiciliar sem gravidade. Provavelmente em decorrência da vacinação. Então estão com sintomas leves, mas é Covid. 2.045 recuperados. Não há casos suspeitos, por enquanto, né? Esperamos que... Bom, as pessoas chegam lá com sintoma gripal, achando assim, olha, mas está muito calor durante o dia... e à noite faz frio, vai ver que isso é uma gripezinha, né? Daí vai lá, faz o exame e constata que é Covid. Mas por que tem esse sintoma mais fraco? Por causa da vacinação. Por isso que eu falo, né? A gente, até falei agora há pouco, a gente que está um pouco atrasado com as doses complementares do Covid-19, eu estou com a minha 4ª dose atrasada, a gente está cometendo aí uma irresponsabilidade. Então vamos procurar colocar nossa vacinação em dia, né, gente? São 22 pessoas que já perderam a vida por Covid-19 aqui em Porangaba. 22 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. E os casos voltaram com tudo. Acho que está na hora da prefeitura decretar o retorno obrigatório da utilização de máscaras em espaços fechados, né? Confesso que até o começo dessa semana eu ainda não estava assim... me preocupando muito, estava achando que dava para ainda levar em alguns lugares com poucas pessoas não utilizar máscara, mas a partir desta semana que eu estou vendo, principalmente de número de casos de quarta-feira para hoje, olha, vou ter que voltar a usar máscara. Vamos ter todos nós que usar máscaras. E esperamos que a prefeitura já faça a emissão de um decreto para que haja um certo controle precoce do contágio da doença. Porque 32 casos numa semana é muito, hein? Bom, gente, é isso aí. Uma excelente sexta-feira para você. Fique com a santa paz de Deus. Hoje é dia 25 de novembro. Exatos 30 dias para o Natal, né? Um mês faltando para o Natal. Então, um bom final de semana. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima.